Muita gente pediu para que eu gravasse vídeo falando sobre a situação envolvendo o ministro Luiz Henrique Mandetta, que vai deixar o Ministério da Saúde, se desentendeu com o presidente da República, deu declarações claras e óbvias aí que não vai seguir no Ministério da Saúde, porque segundo ele conversa com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai e não segue as coisas, continua o atacando e por aí vai. E já deixou claro para interlocutores que vai continuar no cargo somente até o presidente da República indicar outro nome. A gente já sabe que tem alguns nomes que estão sendo cogitados aí, inclusive alguns dos nomes que estão sendo cogitados defendem a quarentena horizontal, então esse aí claramente, provavelmente não será o indicado, porque o gado bolsonarista vai começar a pressionar o presidente e todo o corpo aí que ajuda o presidente, né, a decidir as coisas dentro do governo, e ele provavelmente não vai indicar alguém que defenda algo que ele não acredita. Só que esse vídeo aqui meu hoje vai ser uma crítica ao Mandetta. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre a postagem que o Marcelo Freixo fez com a hashtag Fica Mandetta, e lá eu já deixava claro que o Mandetta não é herói, que o Mandetta não é santo, e que na medida do possível o que a gente tinha naquele momento seria ele ou Osmar Terra. Só que eu acho que o Mandetta cometeu alguns erros que eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui agora. Lembra vocês que se vocês gostarem do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que a gente produz aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse trabalho nosso aqui pode ser mantido com a sua ajuda. Pois bem, meu povo, qual é que foi o problema do Luiz Henrique Mandetta, na minha opinião? Eu acredito que o Luiz Henrique Mandetta errou ao não ter um discurso firme e rígido desde o início das ideias que ele estava compartilhando ao público. Por exemplo, ele veio ao público várias vezes dizer que a solução seria a quarentena, seria o isolamento, o distanciamento social, mas desde o dia 24 de março, quando o Bolsonaro foi para a TV falar aquele monte de abobrinha, ele meio que tentou flexibilizar ali a opinião dele para ficar mais próxima do que seria agradável ao presidente da República, e na minha opinião ali começou todo esse problema que a gente está vendo agora. Por quê? Como eu disse para vocês, o Mandetta ele não é um herói, tá? Quero que isso fique bem claro. Eu tô falando isso para vocês porque infelizmente tem seguidor do meu canal e de outros canais que estão julgando o vídeo pela capa. Acha que a gente tá falando do Mandetta e tá defendendo o Mandetta. Teve um vídeo, por exemplo, que eu postei aqui esses dias que o indivíduo disse que eu tinha que tomar vergonha, que eu estava defendendo o Mandetta era contra o Mais Médicos e apoiou o impeachment. E eu tinha falado isso justamente no vídeo que ele comentou sem assistir. Então eu peço que vocês assistam até o final, tá? Primeiro vamos atualizar aqui algumas situações políticas envolvendo o Mandetta. O Mandetta votou no impeachment da Dilma. O Mandetta era contrário ao programa Mais Médicos. Inclusive no vídeo que eu já gravei aqui falando há um tempo atrás sobre isso, eu falei que ele ainda falou em uma comissão que teve no Congresso. Ele falou em inglês e espanhol com o médico cubano para tentar humilhar o médico, dizendo que ele, como médico cubano, trabalhando no Brasil, deveria falar bem o português, já que ele, como médico, estava falando bem o inglês e o espanhol. Segundo o Mandetta. O Mandetta tem uma relação promíscua com planos de saúde. Eu também falei isso no vídeo quando eu falei sobre o Marcelo Freixo. E o Mandetta também não ajudou a ampliar a rede de auxílio a pessoas que fazem parte do programa DST e AIDS. Ao contrário, eles diminuíram aí, inclusive, os incentivos nesse setor. Porém, a gente tinha ali, naquele momento que o Freixo compartilhou aquela hashtag, que eu não compartilhei porque eu não vejo o Mandetta como um herói, a gente tinha o Osmar Terra e tinha o Mandetta. Então, naquele momento não tinha outra opção. Ou você colocava um conspiracionista que acredita que esse problema de saúde não existe, que todo mundo tem de ir pra rua e acabar morrendo, ou você acredita em um cara que pelo menos ali tá lambendo o saco do presidente, mas tá tentando manter um mínimo de informação para que as pessoas sigam determinações da OMS. Só que eu acredito que nesse meio termo, o Democratas, que é o partido do Luiz Henrique Mandetta, se meteu e tentou criar uma plataforma política aí para ajudar a promover a imagem do Mandetta. Tanto que o Mandetta já comentou com pessoas próximas que não pretende aceitar convites de secretários estaduais, já que, como a gente viu, por exemplo, naquele diálogo que foi tratado entre o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra sobre a demissão do Mandetta, eles deixaram claro que se o Mandetta saísse, o Dória iria chamar ele para trabalhar no estado de São Paulo.
E o Democratas disse que não, que eles têm um plano nacional para o Mandetta. Ou seja, o Democratas vai tentar lançar o Luiz Henrique Mandetta à presidência. Óbvio, se ele ainda tiver popularidade até 2022. Só que o problema é que o Democratas não está percebendo, e o Henrique Mandetta também acredito que foi nessa onda do Democratas, e por isso que ficou mais preocupado às vezes em estar confrontando o presidente do que chegar lá e falar, ó, eu sou ministro da saúde, eu sei o que eu estou falando, as pesquisas comprovam isso, comprovam aquilo, e tem de ser seguido assim, sim. Respeito a opinião do presidente, ele é meu chefe aqui na pasta, mas eu não posso concordar com a opinião dele. Não, ele foi fazendo aquele joguinho ali que o Democratas passou a orientá-lo. Tanto que, inicialmente, lá depois do dia 24, ele estava apoiando parcialmente o discurso do Bolsonaro. Acredito que depois que a repercussão foi negativa para o Bolsonaro e positiva para ele, o Democratas falou, olha, bate mais, aperta mais. E na minha cabeça agora, depois dessas declarações dele, ficou claro que o Democratas usou isso aí também para tentar promover a imagem do Luiz Henrique Mandetta. Ele não é o único político que está se promovendo nesse momento, tá? Com relação a essas problema sanitário, tem outros políticos que estão fazendo certo e também se promovendo politicamente. O problema do Luiz Henrique Mandetta, eu acredito que isso ficou evidente com a visita que ele fez ao padrinho dele, né, ao Reinaldo Caiado. Ficou claro essa intromissão do Democratas em tentar criar a figura do Mandetta em uma figura aí messiânica que poderia ser um nome forte para o Democratas em 2022. Deixo claro para vocês que, na minha opinião, se ele for candidato a presidente em 2022, vai ter muito pouco voto, porque vai ter passado muito tempo desse trabalho dele aqui no Brasil como ministro da Saúde para poder impor o isolamento, e lembrando que ele não teve um discurso firme o tempo todo. Ora ele apoiava a fala do Bolsonaro, dizendo que o isolamento não era tão bom, ora ele dizia que a quarentena foi muito exagerada, ora ele dizia que realmente o isolamento estava certo, ora ele dizia que o isolamento estava errado. Então não dá para tirar um proveito político disso do jeito que o Democratas quer. Mas eu acredito que o Democratas acabou se intrometendo aí, e por conta disso a gente viu aí um Luiz Henrique Mandetta nos últimos dias mais agressivo, entre aspas, com Jair Messias Bolsonaro. Ele vai, né, sair do governo, já deixou claro, e na minha opinião ele não é herói e acabou se perdendo pelo meio, porque se ele realmente tivesse preocupado com o povo, como ele estava dizendo, ele não iria nesse momento estar seguindo as recomendações dos Democratas para poder lançá-lo como nome para 2022, ele estaria fazendo o que é o certo. Mas como eu já disse aqui em alguns vídeos passados, eu não vou bater palmas pro Mandetta e também não vou compartilhar a hashtag Fica Mandetta, porque ele não é um santo, ele não é um herói. Ele era o que a gente tinha naquele momento. E alguns nomes estão sendo cogitados para substituí-lo. Eu não vou divulgar o nome dessas pessoas aqui, porque são vários nomes, alguns inclusive eu já estou até descartando porque defendem a quarentena horizontal. Mas o Mandetta é a prova de que se você não souber ter foco, você vai se perder no caminho. E o projeto político do Democratas falou muito mais alto do que o interesse em realmente salvar vidas, tá bom? Queria pedir que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo, queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo e queria pedir também a vocês que se vocês querem que o meu canal continue crescendo, gente, compartilha com as pessoas as informações aqui, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar o leque de informações e alcançar mais pessoas, tá bom? E como sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.